Agora, a ditadura da Nicarágua removeu a nacionalidade de 94 cidadãos do país. Isso porque a Corte de Apelações acolheu as acusações do regime de que essas pessoas cometeram crimes de traição à pátria. Entre os alvos estão escritores, religiosos, jornalistas, ex-integrantes do governo e cidadãos comuns. Os condenados foram declarados foragidos da justiça e estão proibidos de ocupar cargos públicos ou eletivos. Tendo todos os poderes do Estado nas mãos, emissários do ditador Daniel Ortega têm intensificado a perseguição e a repressão aos opositores do regime, especialmente lideranças cristãs. Cláudio Dantas. Esse exemplo, o que o Daniel Ortega está fazendo é um abuso completo. Ele prendeu seus opositores, muitos deles religiosos, né, padres, bispos, até madres, né, foram presas também, freiras foram presas, porque a igreja, ele iniciou uma perseguição à Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela deu guarida aos manifestantes que foram às ruas lá da Nicarágua para criticar o governo, né? Então, foram reprimidos, barbaramente reprimidos. As forças de segurança do Daniel Ortega partiram para cima, saíram matando todo mundo, batendo, quebrando, prendendo, e muitos fugiram e foram se esconder, foram se proteger nas igrejas. E a partir daí, isso aconteceu há alguns anos, e a partir daí o governo Daniel Ortega passou a perseguir justamente as lideranças religiosas. Então, tem vários que foram enviados, foram enxotados do país com essa condição, né, de abrirem mão da cidadania. Veja só o nível que se chegou na Nicarágua de Daniel Ortega. Ou você permanece preso, você é um preso político, ou você fica na cadeia, ou você vai para o exílio, mas abre mão da sua cidadania. Então, assim, a gente precisa ficar atento, porque daqui a pouco é possível que algum parlamentar, algum político aqui resolva sugerir algum projeto nessa linha também, né? As pessoas que foram presas, aí os manifestantes, os vândalos, aqueles que quebraram, ou mesmo aqueles que não quebraram, mas que foram presos por estarem ali na esplanada no dia 8 de janeiro, são alvos de uma operação chamada Lesa Pátria, que já incute esse conceito, né, de traição à pátria. Então, não falta muito para alguém propor também uma solução como essa, uma solução bárbara como essa. O PT, o governo PT, o Lula, eles parabenizaram a manutenção do poder pelo Daniel Ortega a partir de eleições manipuladas, eleições nas quais os opositores, os concorrentes, nenhum deles pôde participar dentro do país, todos estavam fora do país também, ou presos, ou participaram, né, da eleição no exílio. Então, foram eleições absolutamente manipuladas e que o PT classificou, inclusive em nota oficial, como uma festa da democracia, uma hipocrisia, um assinte à nossa democracia, às nossas instituições, mas isso tudo é perdoado, né? Deve ser a ditadura do bem. Então, o que está acontecendo na Nicarágua, o que acontece na Venezuela desde os tempos de Chávez e o que acontece em diversos outros países aqui da América Latina e até fora, vocês podem perceber que o Lula é amigo de todos esses regimes, de todas essas autoridades de regime autoritários. E isso ele não consegue explicar. Quando ele esteve agora nos Estados Unidos, foi questionado pela CNN lá, pela Amanpour, em plena entrevista, sobre por que ele consegue, como, né, ele consegue defender a democracia dentro do país e apoiar ditaduras, mas ele não conseguiu explicar essa incoerência. E falou uma porção de bobagem, inclusive falou de forma assintosa também sobre a Ucrânia, dizendo que a invasão da Rússia foi apenas um equívoco, desconsiderando toda a barbárie, todos os crimes que estão sendo cometidos lá, as crianças mortas, mulheres, homens, velhos, né, todos que são mortos por outro regime autoritário, que é o de Vladimir Putin. Então, assim, infelizmente, tudo isso deve nos servir como alerta, como ensinamento, especialmente para as nossas autoridades no Congresso Nacional. Se vocês ficarem calados
Se vocês ficarem com os joelhos dobrados, com as colunas dobradas, como estão, a situação vai piorar bastante. José Maria Trindade, situação preocupante essa na Nicarágua, né, Zé? E o curioso é que ele é caricato, né? Ela é uma figura pré-histórica. É muito estranho. Ele fez a Revolução Sandinista, era comunista na juventude. Eu nem posso dizer que isso é comunista. Isso é um troço troglodita ridículo. Ele desmontou na Nicarágua qualquer organização democrática, toda a possibilidade de democracia. Depois dele, e ele terá um fim, né? Haverá necessidade de uma reformulação total de um país, porque ele destruiu tudo possível, até chegar a esse ponto de tirar a nacionalidade. A nacionalidade é o que temos de maior identidade. Uma pessoa sem nacionalidade, ele é uma coisa chamada apátrida. Isso é uma desconstrução até da personalidade da pessoa. Para ter uma ideia, o primeiro governo dele foi lá em 1980, 85 a 90, né? Muito antigo. Depois voltou em 2007 e é um dos mais antigos ditadores, talvez aí da história recente do país. E ele tem sido muito violento, uma ditadura muito violenta e repito, de desconstrução total, centralizador, né? E eu acho assim muito estranho, por isso que eu uso esse termo caricato, né? Que um regime como esse sobreviva nos tempos de hoje. Isso parece uma coisa antiga, né? Uma coisa que não existia mais, e existe, senhores, existe, e é um caminho que pode embrenhar qualquer país que não tome cuidado no dia a dia, na hora de votar e na sua educação. A gente vê Cuba, Venezuela, e existem outros países ainda nesse caminho. Então é preciso cuidar e vigiar sempre, perseverar para defender a democracia. É um regime que não é perfeito, mas é o melhor regime que inventaram até hoje. Thiago Pavinato. Isso é uma violação clara, pungente, indisfarçável do artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E muito me espanta que a Unesco não fale nada a respeito, a Acnur não fale nada a respeito, que nós tenhamos um presidente alinhado, se não ao Daniel Ortega, aquele senhor que no vídeo que a gente estava vendo aqui, enquanto o Vitor nos lê a notícia, estava lá aplaudindo, que é o Nicolás Maduro, que é amigo do peito democrata, segundo o PT, e que foi, ao menos isso foi prometido, defendido por Lula nos Estados Unidos. Então nós vemos aí senhores totalmente desafeitos aos direitos humanos. E para que existe justiça, sistema judiciário? Ora, existe quando existe uma independência de poderes, porque senão é sempre uma farsa. Se o poder judiciário ele não vai aplicar o direito, e aplicar o direito requer o reconhecimento dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, se eu reconheço um ato que fere frontalmente, fatalmente a Declaração de Direitos Humanos, isso não é um judiciário, é um mero despachante, homologador das decisões de um tirano. A Nicarágua não é uma democracia, a Nicarágua tem eleições fajutas, a Nicarágua é um modelo autoritário, a Nicarágua é desumana, a Nicarágua é lamentável, todas as notícias que nós temos de lá são dignas de indignação, são dignas de nojo, são dignas de revolta, e todo aquele que não se revolta contra o que acontece com seres humanos, tão pessoas quanto eu, quanto você, quanto a minha família, quanto os meus amigos e qualquer pessoa que habita este mundo, quem não se indigna com isso, não pode jamais ter a ousadia de invocar-se o título de defensor da democracia. Quem não se indigna com uma notícia dessas, que é solapar, retirar, violentar alguém da sua nacionalidade, da sua cidadania, da sua pátria, quem não se indigna com isso,
é um hipócrita, é um canalha quando diz que se indigna mediante atos contra a democracia e governos legitimamente postos. Quem não se indigna com isso não pode colocar na boca a palavra, a expressão defesa da democracia. Portanto, prestemos bem atenção, porque quem presta, quem é honesto, vai se indignar com isso. Mas quem não é, não vai.